Qual o seu signo? Vejamos. Parece que você vai rir bastante nos próximos minutos e depois clicar em inscreva-se. Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Se você é novo aqui no canal, eu sou a Thay e eu ensino português para estrangeiros de um jeitinho brasileiro. Eu subo vídeos novos toda segunda e quinta-feira, então já se inscreve no canal para não perder nenhum deles. E não esqueçam de ativar as legendas em português ou inglês e de mexer na velocidade do vídeo se você achar que eu estou falando muito rápido ou muito devagar. Mas antes... Pô, dá um like aí, bicho. Nunca te pedi nada. E se não for pedir muito, talvez, quem sabe, clicar aquele no inscrever-se. E hoje vamos falar dos 12 signos do zodíaco. E eu tô de olho em você que se diverte com os meus vídeos e não se inscreve no canal. Só falei a parte boa do seu horóscopo, hein? Ó. Vamos começar com um signo que é um dos mais queridos do zodíaco. Aquário. Aquário é o signo das pessoas que tem uma enorme capacidade de passar conhecimento. Ensinar, corrigir e questionar são as 3 coisas que o aquariano mais faz na vida. E junto a isso, eles também dão muito valor às suas amizades e às pessoas em geral que estão ao seu redor, então isso faria dele um bom professor ou terapeuta. Mas, apesar disso, ou por causa disso, as pessoas do signo de Aquário se acham melhores que as demais. Aquarianos discordam de tudo, detestam cumprir regras que não foram estabelecidas por ele e têm uma boa capacidade de não demonstrar nenhum tipo de sentimento, do amor ao ódio. Mas são bons amigos. Não sou obrigada. E de Aquário vamos para Peixes. Peixes é conhecido por ser o signo que carrega as pessoas mais emocionais, mais amorosas e mais lerdas também. Brincadeira, lerda não, só distraída e esquecida. Eu poderia ser de Peixes. Os piscianos amam qualquer coisa, e se um dia ele ficar chateado com você, ele vai te chamar para conversar, para botar os pingos nos is, para entender a situação, e na hora que vocês se encontrarem para conversar, ele já esqueceu. Já esqueceu porque que estava chateado, já tá tudo bem, vamos... Mas se ele lembrar e quiser conversar assim mesmo, aí você vai querer falar o que você tem para falar, ele vai entender seu lado, vai te perdoar sem nem pensar e vai ficar se perguntando por que está acontecendo essa discussão sem pé nem cabeça. Eu adoro os piscianos. As pessoas do signo de Peixes são as que eu tenho maior carinho, porque elas são tão bobinhas que dá vontade de pegar para cuidar. Oi? E agora a gente entra no signo de Áries. Áries é o signo das pessoas corajosas, aquelas pessoas que vão e fazem, não ficam esperando e ainda joga na nossa cara. Alguém precisa fazer, porque se ninguém fizer, jamais será feito. Mas apesar de decidido, o ariano também é agressivo. E essa impaciência de querer resolver tudo agora atiça o temperamento explosivo dele se alguém discorda dele. Sabe a docinho das meninas superpoderosas? Ariana. Então a gente vem para o signo de Touro. O taurino é conhecido por ser cuidadoso, às vezes possessivo, porque se ele tá cuidando é dele. E isso vira um assunto muito sério quando tem comida na história. Taurino não para de comer, já reparou? Seja com comidas, seja com pessoas, o taurino sempre vai ter esse comportamento cuidadoso, mas também possessivo. Não é de todo ruim, porque se a gente tem um amigo taurino, ele só quer cuidar da gente, ele se preocupa com a gente. Mas é bom que você tenha comida aí com você, porque se ele ficar nervoso com alguma coisa, dá comida. Um burgão, uma pizza, uma lasanha, uma barra de chocolates. Então, irmão.
E aqui vem o signo de Gêmeos. E os geminianos, gente, tem nada de bom. Brincadeira. Os geminianos são duas pessoas em uma, sendo que cada uma dessas pessoas tem múltiplas vontades, todas diferentes entre si, mas juntas formando uma enorme, linda bola de neve que vai ser útil pra quê? Nada. Porque nenhum deles sabe quem que tá certo. Então a vida do geminiano é assim. Hoje ele tá nadando em dinheiro, amanhã tá planejando assaltar a Casa da Moeda. Mas saiba que os geminianos são ótimos amigos. Jamais ele vai querer perder a sua amizade por qualquer coisa, porque se o geminiano perder uma amizade, pra quem que ele vai falar as coisas? Falar o quê? Falar qualquer coisa. Ele só quer falar. É o quê? E o signo de Câncer? As pessoas do signo de Câncer são conhecidas por serem o famoso colo de mãe, coração de mãe. Sempre tem lugar para mais um. O canceriano quer defender todas as pessoas ao redor dele, você também, e ele faria por você coisas que jamais outra pessoa faria. O canceriano é mais mãe que qualquer mãe. Não importa quem seja, não importa qual a situação, ele vai te defender. Mas apesar de dengosas, as pessoas do signo de Câncer são dramáticas. Novelas mexicanas, todas escritas por cancerianos. Quem lembra da Thalia? Ou isso é só aqui no Brasil? Nem é isso! Signo de Leão. Vocês sabem que o signo de Leão é representado por um leão, porque é o animal mais bonito, porque é o rei da selva, e assim são os leoninos. 0 defeitos, de acordo com eles próprios. E eu nunca vi gente mais mentirosa que leonino. Como que consegue estar todo dia bonito e radiante, gente? O leonino pode pisar na lama, sujar o sapato preferido dele, mas ele vai passar a make dele para disfarçar as olheiras de choro, vai colocar a melhor roupa, fazer o melhor topete e vai chegar com aquela alegria dele, deslumbrando beleza. Por quê? Porque é mentiroso, né, gente? É mentiroso. Mas autoestima é uma coisa que a gente precisa aprender com os leoninos. Sabe aquelas sessões que a gente tira 178 fotos para postar uma? O leonino faz isso, mas ele não sabe qual ele vai postar, porque para ele todas estão boas. Ele tá em todas. Eu ainda vou provar que todas as blogueiras são leoninas. Enfim, chegamos no signo de Virgem. Virgem é o signo da tranquilidade. Os virginianos são estudiosos, organizados, educados, calmos. Com certeza é o signo perfeito. O virginiano também é exigente, detalhista e perfeccionista. Dizem que isso é ruim, mas eu consigo desenhar pautas em uma folha de papel sulfite sem precisar de régua para marcar os milímetros entre uma linha e outra. Na falta de régua, use os olhos de um virginiano. Eita, me entreguei. Mas mesmo sendo o signo perfeito, eu confesso que nós virginianos temos um defeito. O nosso próprio quarto. Mais bagunçado que cabeça de geminiano, mas é uma bagunça que a gente entende. Mas a gente também sabe que não pode expor para o mundo. Difícil mesmo é definir qual é meu personagem preferido. Sheldon Cooper, Monica Geller ou Hermione? Não dá para decidir. Eu gosto muito dos três. Libra. Sociáveis e atraentes, as pessoas do signo de Libra fazem desse signo o mais equilibrado. Porque as pessoas de Libra são extremamente equilibradas, seja no que for. Tão equilibradas que nunca conseguem decidir para que lado ir. E isso dá aos librianos a característica de serem justos. Não importa quem está certo ou quem está errado, tem que ter justiça para os dois lados. Se você é o que está certo, o libriano vai te dar mole. Mas se você é o que está errado,
você também vai ser seduzido e hipnotizado pelo libriano. E se um dos dois se sentir traído, o libriano vai falar que estava ali passando e a pessoa se jogou em cima dele. Na maior cara de pau. Eu sou de todo mundo. Escorpião. Os escorpianos são intensos e ciumentos. Ou ele te ama com a maior intensidade, ou ele acaba com a sua vida. As pessoas do signo de escorpião são aquelas que observam, que notam cada detalhe e vão guardando tudo aqui dentro. Seja coisas que você falou, seja coisas que você fez, coisas que você jamais entenderia como alguém pôde perceber. Tá tudo aqui na cabeça do escorpiano. As pessoas do signo de escorpião são quase agentes do FBI. Ah, mais do que isso, stalkers de redes sociais. Se precisar, um dia ele te dá um formulário para você preencher como é a sua visão da sua vida e ele vai comparar com a visão dele sobre a sua vida para ver se bate. Para quando precisar ele usar tudo contra você. Calma. É só um vídeo, é brincadeira. E agora a gente tem o signo de Sagitário. As pessoas do signo de Sagitário são aquelas que se jogam no mundo. Os sagitarianos são otimistas, são bem-humorados. Para eles tudo é festa, todo dia é sexta-feira. Para quem não sabe, aqui no Brasil a gente tem a expressão sextou, que é porque a gente quer que chegue a sexta-feira. A gente trabalha de segunda a sexta e a gente quer que chegue sexta-feira para poder ir pro bar beber. Não que eu faça isso. Não gosto de beber. Mas eu sou sempre a motorista, eu sempre vou junto para dirigir. Surgiu algum problema? Joga para baixo do tapete e bora beber. A vida do sagitariano é muito legal. Você quer ter a vida dele, vagabundo. Mas como todo mundo que é gente, o sagitariano também tem defeitos. E o maior deles, que é o que irrita as pessoas demais, é ele querer ser o dono da razão. E ai de quem discordar. Não se esqueçam que o sagitariano é metade homem, metade cavalo, então prepara pro coice. Falei muito rápido. Se prepara pro coice. Melhorou. Me perdoem. É que esse assunto é muito legal. E por fim, mas não menos importante, o signo de Capricórnio. Se Câncer é a mãe do zodíaco, Capricórnio é o pai. O capricorniano é extremamente trabalhador e faz questão de dizer que tem tudo que tem porque mereceu. Se precisar, senta na beira do precipício por dinheiro. Persistentes, pacientes e práticos, as pessoas de Capricórnio deveriam nos ensinar a gostar de trabalhar, porque se todo mundo gostasse de trabalhar como o capricorniano gosta, o mundo seria vegano. Mas a gente também sabe que o capricorniano não só trabalha muito, como também reclama muito. E você quer morrer a ter que ficar do lado de um capricorniano reclamando. Dá não, gente. Dá não. E quem tem um amigo capricorniano sabe que ele é aquele amigo que te dá bronca. Ele só quer que você amadureça. Ele quer que você seja responsável. Mas do jeito dele, para isso ele vai usar toda a seriedade dele e se deixar, ele vai mandar em você para mostrar como é que faz. Seja na dor, seja no amor. Bonito. Mas eu não gostaria de ter um amigo assim, não. Grosseria, né? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Quer dinheiro? Vai trabalhar. 1009, 1010, 1011. Agora, gente, vocês sabem que tudo isso é uma farsa, né? Há anos a astronomia já provou que não temos 12 constelações, mas sim 13.
A astronomia já descobriu e já divulgou que a gente tem a constelação de Serpentário. Ou seja, não são 12 signos, são 13 signos. Você leu seu horóscopo errado a vida inteira. Oi? E aí? E agora? Horóscopo serve pra quê? Horóscopo serve pra gente saber que cavaleiro de ouro a gente é! E você? Qual signo você é? Qual cavaleiro de ouro você é? Muito obrigada a quem ficou até aqui comigo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de dar aquela curtida, se inscrever no canal, porque assim eu vou saber que você tá gostando do conteúdo e isso é muito importante pra mim. Te vejo no próximo vídeo.